A Fossa das Marianas, o abismo mais profundo da Terra. Hoje vamos viajar por esse mundo desconhecido. E você, seja muito bem-vindo ao Baimundo. A Fossa das Marianas é um dos lugares mais misteriosos e inóspitos do nosso planeta. Localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, na fronteira convergente entre as placas tectônicas das Filipinas. Geologicamente, a Fossa das Marianas é resultado geomorfológico de uma zona de subducção. Isso quer dizer que o movimento de uma placa se desloca para baixo de outra. Ela representa a maior profundidade oceânica conhecida, atingindo cerca de 11 mil metros. Para se ter uma ideia, o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, está a 8.848 metros acima do nível do mar. Isso quer dizer que caberia o monte inteiro dentro da Fossa das Marianas e ainda sobrariam alguns quilômetros de água. Nessa jornada, precisamos começar pelo começo. Formação e características. A formação da Fossa das Marianas está relacionada com a tectônica de placas, ou seja, os movimentos da crosta terrestre. Neste local, a placa tectônica do Pacífico está sendo subduzida, ou seja, inserida por baixo da placa das Filipinas. Esse processo geológico dá origem a profundas trincheiras oceânicas, como a Fossa das Marianas. Pressão extrema. A pressão no fundo da Fossa das Marianas é equivalente a cerca de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Por exemplo, se a pressão aqui na Terra fosse igual à das Fossas das Marianas, a atmosfera seria tão densa que a luz teria dificuldade em penetrar, tornando o planeta escuro e frio. A água, fundamental para a vida, provavelmente evaporaria ou se transformaria em gelo sob essa pressão. Temperatura baixa. As temperaturas na fossa são muito baixas, próximas a 0 graus Celsius. Escuridão total. A luz solar não penetra essas profundidades, tornando o ambiente completamente escuro. Vida extrema. Apesar das condições extremas, diversas espécies de micro-organismos e algumas criaturas maiores, como peixes e camarões, foram encontradas na Fossa das Marianas. Essas criaturas possuem adaptações únicas para sobreviver em um ambiente tão hostil de modo que, se trouxéssemos essas criaturas para águas mais rasas, possivelmente não sobreviveriam muito tempo. Exploração humana. Local que sempre trouxe a atenção de exploradores e cientistas. Em 23 de janeiro de 1960, o batiscafo Trieste, tripulado por Jacques Piccard e Don Walsh, realizou a primeira expedição tripulada ao ponto mais profundo da fossa, o Challenger Deep, sendo carimbado na história como os primeiros humanos a irem tão fundo nos oceanos. Na única ocasião em que seres humanos estiveram no ponto mais profundo do globo, não havia como tirar fotografias, uma vez que as janelas do batiscafo foram diminuídas a tamanhos de moedas, para melhor resistir à pressão. Por esse motivo, não existem registros visuais do evento. Trieste é um batiscafo de pesquisa de mergulho profundo projetado pela Suíça e construído pela Itália. Em 1960, tornou-se o primeiro navio tripulado a atingir o fundo do Challenger Deep na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do leito marinho da Terra. A missão foi o objetivo final do projeto Necton, uma série de mergulhos conduzidos pela Marinha dos Estados Unidos no Oceano Pacífico perto de Guam. O navio foi pilotado pelo oceanógrafo suíço Jacques Piccard e pelo tenente da Marinha dos Estados Unidos Don Walsh. Eles atingiram uma profundidade de cerca de 10.916 metros, 35.814 pés. Limites da tecnologia humana na exploração da Fossa das Marianas. A exploração da fossa impõe desafios tecnológicos imensos. As condições extremas de pressão, temperatura e escuridão criam um ambiente hostil que exige equipamentos altamente especializados e robustos e naturalmente muito caro. Risco para humanos. As condições são perigosas para mergulhadores humanos, tornando as missões tripuladas extremamente arriscadas. Com o avanço da tecnologia, novas formas de explorações estão sendo usadas como veículos autônomos submarinos. AUVS. Esses veículos podem explorar áreas de difícil acesso e coletar dados por longos períodos. Sensores remotamente operados. Os ROVS são controlados remotamente por operadores na superfície e podem realizar tarefas complexas, como coleta de amostras. Mapeamento 3D. A utilização de sonar de alta resolução permite criar mapas detalhados do fundo do mar. Análise genética. A análise do DNA de organismos coletados na fossa ajuda a entender a biodiversidade e a adaptação à vida em ambientes extremos. Hoje as fossas é uma janela para o interior da Terra. A Fossa das Marianas é mais do que apenas o ponto mais profundo dos oceanos. Ela é um laboratório natural que nos oferece insights valiosos sobre a geologia da Terra. Ao estudar essa região,
Os cientistas podem desvendar mistérios sobre a formação dos oceanos, o movimento das placas tectônicas e os processos que moldam nosso planeta. Com esses dados em mãos, os estudiosos podem prever com mais antecedência os terremotos e tsunamis que assolam muitos países, causando enormes estragos e vidas ceifadas nesses locais. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que as fontes hidrotermais encontradas em zonas de subducção, como a Fossa das Marianas, podem ter sido o berço da vida na Terra. Ao estudar esses ambientes extremos, os cientistas podem obter pistas sobre a origem e a evolução da vida em nosso planeta. Vida microbiana. É muito provável que existam micro-organismos únicos e exclusivos nas profundezas da Fossa das Marianas. As condições extremas e falta de nutrientes criam um ambiente tão distinto que a vida ali presente provavelmente desenvolveu adaptações genéticas e metabólicas únicas para sobreviver em tal situação. Esses seres vivos são chamados de extremófilos. Os micro-organismos que habitam ambientes extremos são chamados de extremófilos. Ao estudar esses organismos, pode-se desvendar os limites da vida e entender como seres vivos podem se adaptar a condições que antes se pensava serem inabitáveis. Adaptações para a sobrevivência desses seres imparáveis. Para sobreviver nas profundezas, os micro-organismos desenvolveram diversas adaptações, como membranas celulares especiais. As membranas celulares desses organismos são mais resistentes e flexíveis, permitindo que eles sobrevivam a alta pressão. Enzimas termostáveis. As enzimas desses organismos são capazes de funcionar em altas temperaturas e pressões. Metabolismo único. Muitos desses micro-organismos possuem metabolismos únicos que lhes permitem obter energia de compostos químicos inorgânicos, como o hidrogênio e o metano. Simbiose. Alguns micro-organismos podem formar relações simbióticas com outros organismos, o que lhes permite compartilhar recursos e sobreviver em um ambiente louco. A simbiose é a interação entre duas espécies que vivem juntas. Nas fossas também pode existir uma quantidade enorme de minérios valiosos e raros, sendo possível a existência de ouro e algumas jazidas de diamantes. A possibilidade de encontrar recursos naturais e minerais valiosos também é visto como uma opção viável por parte dos entusiastas. Mas hoje em dia a mineração submarina é um tema muito polêmico. Falaremos em outro vídeo. Além de minérios raros, novos compostos químicos, as fontes hidrotermais presentes nesse ambiente, que liberam água quente rica em minerais, podem ser o berço de novos compostos químicos com propriedades únicas, com aplicações em diversas áreas, como medicina e indústria, podendo revolucionar a vida na Terra ou a saúde dos seres humanos. Outras possibilidades são biomoléculas únicas. Os organismos que habitam esse ambiente extremo podem produzir biomoléculas com propriedades únicas, como enzimas que funcionam em altas temperaturas e pressões, que podem ser utilizadas em diversos processos. Em 25 de março de 2012, o cineasta James Cameron desceu sozinho até o fundo da Fossa das Marianas num batiscafo, no âmbito da expedição Deep Sea Challenge, atingindo a incrível marca de 10.908 metros. Foram 7 anos de trabalho para o cineasta empreender em apenas 3 horas. A Fossa das Marianas, que receberá a presença humana pela primeira vez em 1960, foi filmada com câmeras de alta resolução em 3D. Cameron esperava ainda, ao longo de 6 horas no fundo, recolher amostras do lugar menos conhecido pela ciência do que a superfície do planeta Marte, marcado na história como o primeiro ser humano a ir sozinho na maior profundidade atingida pelo homem. Também a última visita do homem ao lugar mais profundo da Terra. Eu fico por aqui. Desde já agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.